assistem. Eu quero deixar uma palavra hoje para a nossa reflexão, e eu queria dar um tema antes de até mesmo começar: o perigo de nós voltarmos à nossa velha natureza. Está no livro de João, capítulo 5, versículo de número 4 em diante. Eu vou ler resumidamente, porque a história é um pouco longa, mas você vai compreender. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitados e sabendo do seu estado, que estava assim há muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Vou pular para o versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, e você que me assiste, que está acompanhando essa palavra, eu quero deixar uma coisa para nós refletirmos aqui. Jesus, ele fala de algo interessante. Ele cura um homem que estava há 38 anos enfermo, um homem que estava ali esperando uma cura. Jesus o curou, ele se tornou são, e aí Jesus o encontra no templo e fala assim: olha, não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior. Isso é para a gente refletir um pouco, porque esse homem tinha um problema, Jesus chegou até ele, Jesus sanou o seu problema, ele se tornou são, porém depois Jesus o adverte: não peque para que não lhe aconteça algo pior. É interessante, irmãos, quantas pessoas se achegaram até Jesus, como diz o ditado popular, alguns por amor, outros pela dor. Mas enfim, você que um dia se achegou até Jesus, como você tem vivido a sua vida nos dias de hoje? Como você se encontra? Quem é você no dia de hoje? Você se lembra como você conheceu Jesus? Você se lembra em que estado você estava quando você conheceu Jesus? Você se lembra dos seus choros, dos seus sofrimentos, das suas desilusões, das suas tristezas, decepções? Você se lembra disso? Você se lembra o quanto doeu, o quanto foi triste, o quanto era amarguroso você estar ali naquele sofrimento sem esperança? Pois é, Cristo ele nos adverte para que a gente não venha viver a nossa velha natureza novamente depois de estarmos sãos. Porque algo pior pode nos acontecer. Não é que Deus vai castigar. As pessoas acham que Deus, se eu me afastar da igreja, se eu me afastar de Deus, Deus vai me castigar. Deus não castiga ninguém. Hoje, no tempo de hoje, não. Jesus fala que o tempo de hoje é o tempo de aceitação, segundo Isaías. É onde Deus está falando: arrependam-se. Naquele grande dia, aí sim Deus agirá de justiça, né? Castigará os maus, os que não creram, e sim os justos, como dizem em 1 Pedro lá, se salvam. Mas você se encontra como hoje? Você foi são, você foi sarado por Jesus, foi restaurado, foi transformado por Deus, e hoje aproveita dessa transformação, dessa sua vida boa para fazer o que você quer, para viver a sua vidinha tranquilamente, para, usufruir da sua vida, usufruir da sua liberdade na qual Jesus Cristo te libertou. Eu quero, assim como essa palavra, ressaltar algo na sua mente, para a sua reflexão, o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 20, que ele diz a seguinte coisa: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Salvador e do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. O apóstolo Pedro, ele nos adverte
sobre algo que tem acontecido com muitas pessoas. Após terem escapado das corrupções desse mundo, após terem sido libertos, transformados por Deus, eles voltam de novo. Eles voltam para a corrupção do mundo, voltam para o pecado, voltam a fazer tudo. A Bíblia fala que o seu estado já não é mais o estado em que estava com Jesus. Você não vai ficar bacaninha, sua vidinha tá boa, você achando que sem Deus você vai conseguir viver a sua vidinha bacaninha, tudo bacana, vai dar tudo certo. Não. A Bíblia relata que se nós, depois de termos escapado das corrupções desse mundo, tornarmos a ela, ou seja, voltarmos à nossa velha natureza, o nosso estado torna-se pior do que o anterior que nós estávamos. Anterior qual, Cid? Antes, quando estava com Cristo? Não, antes de você conhecer a Cristo. Por isso a reflexão, como você conheceu a Jesus? Em que estado você estava? Qual era a tua alegria, a tua felicidade, a tua esperança? Se naquele tempo já estava ruim e isso te levou até Jesus, então, cuidado, não peques mais, porque o seu estado pode se tornar pior do que aquele anterior. A Bíblia nos fala isso. E quando se fala sobre o pecado, você pode argumentar assim: Cid, mas todo mundo peca. Claro, sem dúvida, a Bíblia fala que aquele que não tem pecado, em 1 João, já se tornou um pecador por ser mentiroso. Porém, o tipo de pecado que Jesus ele quer relatar e que a palavra de Deus ela quer nos dizer está descrito lá em Hebreus capítulo 10, eu quero ler aqui para vocês. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor que há de devorar os adversários. Então o pecado que ele está falando, não peques mais, você fala assim: mas como que eu não vou pecar mais? Eu falho, eu erro. Sim, todos nós. Mas o pecado em nós que cremos no Senhor, em nós que recebemos as primícias de Deus, o Espírito Santo, esse pecado em nós ele deve nos fazer sentir dor pelo pecado e gerar em nós arrependimento, para que não vivamos mais essa vida sendo dominado pelo pecado. Aqui a Bíblia faz questão de afirmar para nós sobre o pecado voluntário, ou seja, você conhece a verdade, você foi liberto por Deus, você foi transformada por Deus, e você quer continuar no pecado, você é livre para isso. A Bíblia fala: se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais um sacrifício por pecado, não. Então quer dizer, a morte de Jesus na cruz para você não vai adiantar nada, não. Não, mas Jesus morreu, eu acredito. Não, a Bíblia fala aqui, mas há então uma certa expectação horrível de juízo e ardor que há de devorar os adversários. Quem que é o adversário de Deus? É o diabo. É quem serve o diabo, é quem faz isso. Não. A Bíblia diz que todos aqueles que amam o mundo são amigos do mundo. A Bíblia nos afirma que constituem-se inimigos de Deus. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Lembra lá de 2 Pedro, capítulo 2, 20? Quer dizer, se depois você escapar das corrupções desse mundo, você tornar a ele novamente, quer dizer que você é amigo do mundo, você ama mais o mundo. É mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Você se tornou adversário de Deus. Então repense a sua vida, como você está levando a sua vida, como você se encontrava antes de conhecer Jesus. É muito bom nós vivermos as transformações, o agir de Deus na nossa vida, a boa obra de Deus na nossa vida. Porém, nós temos que estar sempre atentos a isso, porque a palavra de Deus ela não passa. Passará céus e terras, mas a palavra de Deus ela não vai passar, e você precisa estar atento quanto a isso. Como você tem vivido a sua vida? Se depois de escapar de tudo, você achar que a sua vidinha vai ficar do jeito que está, do jeito que Deus abençoou, você está muito equivocado. Não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior. Eu não preciso nem ler o que está escrito lá em Mateus também. Mateus fala muito para nós sobre saindo um espírito maligno. Ele anda por lugares áridos, depois ele vai voltar na mesma casa a qual ele saiu, e vendo ela limpa, adornada, ele não vai vir sozinho. Vai voltar na mesma situação que você estava? Não. A Bíblia relata que ele chama mais 7 piores do que ele, e o seu estado vai se tornar pior do que antes era. Então, cuidado, irmãos. Eu quero deixar essa palavra no teu coração para que você reflita sobre a sua vida. Volte ao Senhor enquanto é tempo. Busque-o enquanto é tempo. A palavra de Deus nos diz: enquanto se pode achar, porque amanhã
pode ser tarde demais. Compartilhe esse vídeo e fiquem com Deus.